Boa noite a todos. Que alegria podermos estar aqui essa noite na casa de Deus para continuar estudando, sobre os planos que Deus tem para a vida de cada um de nós. E durante esse mês de janeiro, nós estamos aprendendo sobre os 8 remédios naturais. E essa noite a gente vai estudar sobre mais um remédio natural. Deus, Ele quer o melhor para a tua vida. Deus deseja o teu crescimento. Deus quer que você tenha saúde e qualidade de vida. Por isso Ele preparou, os recursos por meio da própria natureza, para que assim eu e você pudéssemos viver muito tempo nessa terra, mas vivermos também com saúde e qualidade de vida. Abra sua Bíblia aí na terceira epístola de São João. A terceira epístola de São João tem apenas um capítulo, e a gente vai ler o versículo 2. Versículo 2. A gente vai ler o versículo 2 e também o verso 4, tá certo? No último estudo, a gente estudou sobre a importância do exercício físico. E a gente viu como é importante praticar, Quando a gente pratica, a gente ganha muito com isso. E essa noite a gente vai estudar um pouquinho sobre alimentação, certo? A importância de nos alimentarmos de forma saudável, pois isso vai fazer muito bem para cada um de nós. Vamos fazer uma oração com a palavra de Deus aberta, oremos. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o Teu nome. Nós estamos com a Tua palavra aberta, ajuda-nos a entendê-la e a colocar em prática, por Jesus nós oramos, amém. O verso 2 diz: Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a tua alma. E no verso 4 ele diz: Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Louvado seja o nome do nosso Deus, Deus quer que os seus filhos vivam de acordo com a verdade. Então, Deus tem planos, Deus tem planos, Ele quer o melhor para a gente. Como a gente viu no versículo 2, Ele deseja que a gente tenha saúde e qualidade de vida. Por isso é importante praticar. Quando a gente pratica os outros remédios naturais, a gente ganha muito com isso. E essa noite vamos estudar sobre alimentação, saúde na família, um milagre em sua casa. Saúde é o resultado do conjunto dos hábitos saudáveis, tá certo? Nossa vida é formada por hábitos. E a gente precisa praticar os bons hábitos. O problema é porque a maioria das pessoas, elas praticam maus hábitos. E isso acaba trazendo prejuízos para a vida. Acaba trazendo enfermidades e problemas. Mas quando a gente pratica bons hábitos, a gente ganha muito com isso, a gente cresce e a gente vai viver mais tempo e com mais qualidade de vida. A gente acabou de ler o verso aí de 3 João, o verso 2, e a gente viu como Deus realmente Ele se preocupa conosco. A gente vai ver aqui algumas dicas de como a gente se alimentar de forma correta. Eu falei essa noite que a gente vai estudar sobre alimentação. Então vamos dar algumas dicas essas orientadas pela medicina, certo? Pela ciência, para que assim a gente venha poder fazer a coisa da maneira correta, Poder se alimentar da maneira correta. E a primeira dica é: faça apenas 3 refeições ao dia. Sabe qual é o problema? O problema é porque as pessoas, elas comem além do que o seu corpo precisa. Vocês já perceberam que nos lugares onde tem mais fartura de alimento, são os lugares onde o povo vive mais enfermo? É verdade, Pode fazer uma pesquisa aí nas redes sociais e você vai perceber que aonde tem mais alimento é onde o povo vive mais enfermo. Por que isso acontece? O problema muitas vezes é porque as pessoas estão comendo além do que elas precisam, além do que o seu corpo precisa. Em média, eu vi um estudo recentemente, as pessoas, principalmente aqui no Brasil, elas comem 6 vezes por dia. E eu vou provar para vocês. As pessoas tomam café da manhã, elas comem bem pouquinho, e saem correndo para o trabalho, mas elas tomam o café da manhã. As pessoas também, 10 horas da manhã, fazem lanche, ou seja, além do café da manhã, lá para em torno das 10, elas lancham, aí almoçam em torno de meio-dia, 3 refeições já, só na manhã. Aí à tarde elas lancham de novo, no meio da tarde. Aí à noite, em torno de 6 horas, elas jantam.
E quando vão dormir, lá para as 10, 11, meia-noite, que é outro mau hábito também dormir tarde, elas comem de novo e vão dormir com o estômago cheio. Então as pessoas elas estão comendo em média 6 vezes por dia, essa é a média. Não é todo mundo, mas isso é uma média, certo? E isso traz muito prejuízo para a saúde. O correto é se alimentar 3 vezes por dia. Café da manhã bem reforçado, um almoço um pouco menor do que o café da manhã e um jantar bem leve. Mas acontece o contrário, né? De manhãzinha, as pessoas acordam em cima da hora para ir trabalhar, aí tomam apenas um cafezinho e saem correndo. Claro, uma pessoa dessa, ela vai sentir fome, 10 horas ela vai comer de novo. À tarde, elas comem bastante também no almoço, né? Muitas vezes não, depende aí da correria do dia a dia, mas quando é à noite, elas fazem a principal refeição à noite, ou seja, elas gastam energia, a maior quantidade de energia que elas gastam é pela manhã, então elas comem pouco de manhã e vão gastar muita energia. E à noite, que elas não gastam muita energia, porque à noite praticamente não trabalham, né? As pessoas não trabalham à noite, a maioria, elas colocam muita energia para um horário que elas não vão gastar, certo? Então é muito importante, eu vi um estudo de um médico recentemente, Dr. Daniel, e ele dizia assim, de manhã coma como um rei, ou seja, o café da manhã tem que ser bem reforçado. Tem gente que come pouco pela manhã, porque não criou o hábito de se alimentar bem pela manhã, mas realmente o café da manhã tem que ser a refeição principal, a maior quantidade tem que ser no desjejum, o café da manhã. Então ele dizia, de manhã coma como um rei, coma bastante, e daí você sai para trabalhar, porque é o momento que você vai gastar mais energia. Você acordou cheio de disposição, então você vai gastar muito mais energia nesse horário. Aí a outra dica que ele dá é, no almoço coma como um príncipe come menos do que um rei, né? Então no almoço se come um pouco menos do que no café da manhã, porque à tarde vai se trabalhar e vai se gastar menos energia do que se gastou pela manhã. Você já se gastou bastante pela manhã e, claro, normalmente à tarde você vai gastar menos energia do que o horário da manhã. E à noite, coma como um mendigo. O mendigo não come quase nada. À noite não precisa comer muito, porque à noite não se gasta praticamente nenhuma energia. Então é muito importante seguir essas dicas. Se a gente quer ter saúde e qualidade de vida, a gente precisa seguir essas dicas para viver bem. O objetivo não é esse? O objetivo não é ter saúde, não é ter qualidade de vida. Então a gente tem que se alimentar de forma correta, né? Em geral, os que vivem mais tempo são os vegetarianos. Porém, eles não vivem mais só porque não comem carne, e sim porque praticam um conjunto de hábitos que traz bons resultados para a sua vida. Essa é a questão. É um conjunto de hábitos. Durante essa série mesmo, esses dias, a gente está aprendendo sobre 8 remédios da natureza. Então a gente vê que não é apenas um item. Se a gente pratica um item, já faz bem. Mas imagina se a gente pratica os 8 em conjunto. Se a gente pratica os 8 em conjunto, claro, a gente também vai ter bons resultados, certo? E quem pratica exercício regularmente também vai contribuir muito, vai ganhar muito na sua vida, ok? Como a gente aprendeu na última lição. Então, como a gente já sabe, né? A partir do dia de amanhã, já comecem a praticar. A principal refeição tem que ser o café da manhã. A maioria não tem esse hábito, mas é preciso criá-lo. É preciso criar esse hábito e viver da forma correta, pois isso vai trazer muitos benefícios para a tua saúde. E todo mundo quer viver bem, né? Viver bem, ter um corpo saudável. 3 refeições ao dia, justamente o que eu falei, e nada nos intervalos, ok? Nos intervalos, a gente só toma apenas líquido. Porque quando a gente não respeita as leis naturais da natureza, a gente vai sofrer a penalidade. A gente colhe aquilo que a gente planta. Se numa vida inteira a pessoa plantou coisas que vão prejudicar ela, mais na frente a conta chega. Mais cedo ou mais tarde, a conta sempre chega. Então é importante a gente tomar os cuidados devidos hoje, para que amanhã não venhamos sofrer a penalidade, ok? Então são dicas, porque essas dicas, se forem praticadas, elas vão fazer bem para a gente. Como eu falei, nos intervalos não se come nada. Nos intervalos se toma apenas líquido. Então a gente deve aproveitar e tomar líquido ali durante os intervalos. Use muita fruta no desjejum, certo? No café da manhã e na janta você usa fruta. E no almoço você usa apenas salada. Nunca se deve misturar
fruta com salada, porque elas não combinam, não há combinação. Quando a gente mistura fruta com salada, isso acaba causando fermentação no nosso organismo. E essa fermentação, tudo aquilo que fermenta, vira álcool, né? Tudo que se fermenta vira álcool. E isso pode gerar toxinas para o nosso sangue, trazer dor de cabeça, sonolência. Por exemplo, a pessoa almoça e mistura tudo, às vezes ainda joga líquido em cima, aquilo ali vai causar muita fermentação e vai te dar muita dor de cabeça à tarde, cansaço, sonolência, e você vai produzir pouco no teu trabalho. É simples. Faça o teste para você ver. Se você mudar o hábito, você vai perceber que você não vai sentir esses mal-estar que a maioria das pessoas acabam sentindo, né? Então, no café da manhã se usa bastante fruta, e jantar também fruta, e almoço apenas salada, né? A gente deve ter esses cuidados. Salada junto com o almoço. O estudo da saúde dos adventistas da Califórnia mostra que, aqui foi um estudo que foi feito, viu? Mostra que comer frutas 2 vezes ao dia reduz em 43% a mortalidade em geral por todas as doenças. Vejam só como é importante, né? Se alimentar com fruta diariamente, né? Recentemente também eu vi um estudo que a gente precisa comer pelo menos 5 frutas diariamente, 5 frutas diferentes, todos os dias 5 frutas diferentes. Ali você alterna entre o café da manhã e entre o jantar. Isso vai fazer com que você ganhe tempo de vida lá na frente. Comer saladas verdes diariamente reduz em 35% a mortalidade em geral. Então veja como é importante. Eu não gostava muito de comer salada. Eu aprendi a gostar e hoje eu gosto muito. A minha esposa sabe disso. Eu gosto muito de salada hoje porque eu criei esse hábito. Ou seja, a gente vai acostumando. Tem pessoas que não gostam. Dizem, eu não gosto disso. Mas se você criar o hábito, você passa a gostar. Algumas frutas que eu não gostava, hoje eu consumo. E com prazer. Eu sinto prazer em consumir algumas frutas que eu não gostava antes. Por quê? Porque eu formei esse hábito, eu criei esse hábito. Com a prática, a gente vai aprendendo, né? Se a gente for praticando, a gente vai aprendendo a gostar daquilo que faz bem para a gente. Vou ler essa outra parte aqui, olha. Os adventistas relativamente magros vivem de 3 a 4 anos a mais, viu? Vejam aqui que coisa importante, né? Fazer exercício físico moderado regularmente faz você viver outros 3 a 4 anos a mais. E comer muitas frutas e verduras regularmente garante a expectativa de outros 4 a 5 anos a mais. Vejam só, quando a gente pratica, isso aqui é tudo estudo, viu? É tudo estudo que foi feito, levantamento, foi feito aí com pessoas. Então a gente vê aí resultados, né? São resultados aí que realmente acontecem quando as pessoas praticam de verdade. Então é só praticar. Pratique e você vai ganhar muito com isso. A questão é essa, é só praticar. No livro do Espírito de Profecia, no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 63, está escrito isso aqui, olha. Não deve haver muitas espécies na mesma refeição, mas todas as refeições não devem constar dos mesmos pratos sem variação. A comida deve ser preparada com simplicidade, todavia com tal primor que desperte o apetite. Aí falando sobre a dona de casa, né? A irmã deve evitar a gordura, ela prejudica qualquer espécie de prato que prepare. Coma abundância de frutas e verduras. Aqui são conselhos, né? São conselhos dados por Deus, né? Através da sua serva, através desses livros inspirados, para que assim a gente pudesse praticar. E quando a gente pratica, quem ganha somos nós, né? Então essa é a questão, nós precisamos praticar. Então você pode mudar o cardápio todos os dias. Tem pessoas que dizem assim, eu vou comer o quê? A oferta é muito grande. Quando a gente passa para o natural, eu posso aí, recentemente também eu vi num estudo, que existem pelo menos, na nossa região, pelo menos 90 alimentos diferentes. E as pessoas dizem, eu vou comer o quê? Ou seja, na natureza você tem 90 alimentos diferentes apenas na nossa região. Então a gente percebe que a gente pode mudar e variar o prato diariamente, todos os dias, de acordo, né? Ali você vai estudando, vai buscando conhecimento, vai aprendendo a fazer as comidas, né, de forma natural, e dessa forma
quem ganha somos nós, ok? A gente ganha muito com isso, pois vamos viver com mais qualidade de vida. Então, são orientações para o nosso bem, né? Use apenas 3 ou 4 variedades de alimentos em cada refeição. Não precisa também ter tanta coisa, né? Em cada refeição você vai usar ali entre 3 a 4 variedades diferentes e você pode mudar constantemente, você pode mudar diariamente. Coma devagar, é importante mastigar bem a comida. As pessoas também comem muito apressadas. Eu não tenho tanta pressa assim para comer. Se eu for comer e tiver uma equipe de pessoas, sempre eu sou o último que termina. O pessoal lá de casa sabe disso. Normalmente eu sou o último que termina. Porque eu aprendi que a gente precisa mastigar bem. A gente tem que mastigar bem. Porque a comida já precisa chegar no nosso estômago, já praticamente ali no ponto já de fazer todo o processo digestivo. Então a gente não precisa ter tanta pressa assim para comer. Mastigue devagar, com paciência, deguste bem, sinta o sabor do alimento ali através do seu paladar. Não tem pressa, não precisa ter tanta pressa para comer. Então coma devagar e mastigue bem os alimentos, pois isso vai fazer bem também para você, né? Ok? Então é muito importante. Aqui são tudo dicas. Evite também repetir. Muita gente depois de comer continua repetindo e isso acaba também às vezes trazendo alguns problemas de obesidade, né? Você já comeu, já está satisfeito, não precisa repetir tanto, precisa comer tanto, né? Como o suficiente de acordo com a tua altura, o teu peso, como o suficiente que você realmente necessita, ok? E no intervalo entre as refeições, ou seja, a gente só pode fazer 3 refeições diárias, café da manhã, para o nosso bem. Se você quer viver mais, quer ter mais saúde, faça isso. Agora, se você não quer, você não se importa com a tua saúde, então faça do seu jeito. Mas se você quer ter mais qualidade, então consuma apenas 3 refeições diárias. O nosso estômago, ele precisa pelo menos de 5 horas de repouso, porque a máquina, ela também precisa descansar, né? Tem muitas pessoas que acham que aqui no estômago a gente tem um liquidificador que pode ficar jogando comida o tempo todo, e não é bem assim. A máquina precisa de um repouso, então ela precisa de pelo menos 5 horas de descanso até a próxima refeição. Depois desse horário, o organismo vai estar pronto para receber outra refeição. Nos intervalos, a gente consome apenas líquido. Então, após 2 horas, depois que você comeu, 2 horas depois, você toma água, ok? Bastante água. E você vai tomando água até 30 minutos antes da próxima refeição. Esse conselho vai fazer muito bem para você. Essa dica, se você praticar, tenha certeza que vai fazer muito bem para você. Certo? 2 horas depois, você toma líquido. E nesse período, até a próxima refeição, o seu estômago vai ter aí 5 horas, porque ele precisa de 2 horas para poder fazer o processo digestivo. Tem a digestão, né? A comida vai estar pronta para o organismo, ele retira todas as fibras e aquilo que não presta ele elimina. Ele joga tudo para o intestino grosso e ali esse processo é feito em torno de 2 horas de relógio. Quando a gente come e joga líquido em cima, sabe o que acontece? O líquido ele varre o suco gástrico. E a comida ela vai precisar ficar aguardando para o processo digestivo ser feito depois, porque o organismo vai trabalhar no líquido que você tomou em cima, ok? Aí a comida vai ficar ali aguardando, vai ficar fermentando no seu estômago, vai causar um peso enorme ali, vai ficar pesado, porque a comida vai fermentar, vai inchar. Aí é por isso que dá sono, dá dor de cabeça, dá cansaço, dá enxaqueca, um monte de coisa que acontece. Normalmente é durante a tarde, né? Que as pessoas comem no almoço e jogam refrigerante, aquele monte de coisa em cima que prejudica, e daí à tarde a pessoa acaba produzindo bem pouco no trabalho. Então o suco gástrico varre o suco gástrico, e daí o processo digestivo acaba tardando. E sabe o que é que acontece? O organismo começa a jogar toxinas no seu sangue, a comida muitas vezes também, ela passa ali muito tempo, aí a comida começa a grudar ali no teu estômago e a acumular fezes no teu organismo, e a barriga começa a crescer. Aí tem aquelas pessoas com aquelas barrigas enormes, tem pessoas que são assim, com aquelas barrigas enormes, e aquilo ali é a barriga cheia de doença, cheia de fezes acumuladas. E a pessoa pensa que está bem, quando na verdade está cheio de problemas de saúde. Aí começa a surgir um monte de coisa. Aí vem diabetes, aí vem aquele monte de problema. Aí a pessoa vai no médico, aí o médico diz, ele faz uma lista enorme, aí ele diz, ou você deixa tudo isso aqui, ou você morre. Então não é melhor a gente começar do nosso jeito, devagarzinho, né? A gente vai se preparando aos pouquinhos e vai mudando aos poucos, do que amanhã precisar deixar tudo de uma vez para não ficar doente. Então é muito importante a gente
aproveitar o momento hoje, que a gente está bem, e já começar a mudar os nossos hábitos. Mudança de hábito é algo muito sério, porque a gente está tratando de saúde. E o que tem de gente doente, o que tem de doença por aí não é brincadeira. A gente vê a quantidade de tumores, de cânceres, né? De diabetes, tanto problema que as pessoas têm nos seus órgãos internos, esse monte de coisa que o povo está acostumado. Mas a gente não pode acostumar com o que é ruim. A gente precisa se cuidar, porque quem cuida do seu próprio corpo está honrando a Deus também, né? A gente leu ontem aquele texto de 1 Coríntios 10, verso 31, que diz: quer comais, ou façais qualquer outra coisa, farei tudo para a glória de Deus, ok? Então, quando a gente se cuida do corpo, a gente também está se preocupando em glorificar a Deus. Então, nos intervalos, tome bastante água, certo? Como a gente aprendeu no tema, no estudo da água, a gente viu que a gente precisa aí de 8 copos diariamente, pelo menos, né? No mínimo 8 copos de água por dia, pode ser até mais, dependendo do teu peso, e a água deve ser tomada sempre nos intervalos, nunca junto das refeições, né? Sempre fica essa dica, porque as pessoas, tem gente que não consegue comer se não tiver um copo de refrigerante ou de suco do lado, mas isso é ruim para você, isso faz mal para a sua saúde, então precisa mudar esse hábito. Quem não muda vai sofrer a penalidade depois. A conta, ela sempre chega, né? E quando a conta chega, a coisa fica difícil, então é melhor se cuidar antes, ok? Então, nos intervalos, toma muita água, isso evita até o aparecimento de várias doenças e até o envelhecimento, evita até envelhecer a tua pele. Já pensou? Você vai ficar mais jovem, e é bom ficar jovem, né? Todo mundo, as pessoas gostam, se preocupam muito com a sua aparência, e a gente vai ficar até mais jovem se a gente se cuidar da maneira correta, ok? São dicas. Como eu falei, né, ontem, a nossa igreja, Deus tem abençoado grandemente o seu povo, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é rica em conhecimento, ela nos passa muita orientação, muita informação, que vai fazer bem para a nossa saúde, ok? É importante também a gente, de vez em quando, tirar um dia, aí, pelo menos a cada 15 dias, tirar um dia de jejum, e nesse dia você pode tomar só líquidos, é bom também, existe o jejum terapêutico, o jejum também ele faz bem para a saúde. Você dá um dia ali para o seu organismo pausar um pouquinho, para ele descansar um pouquinho. É como eu disse, a máquina, ela tem que ter repouso, né? Nós somos uma máquina. Deus preparou. O corpo humano é a maior máquina que existe, né? Se você fizer um estudo sobre o corpo humano, e você vai perceber a complexidade dos nossos órgãos, como funciona tudo direitinho. E a máquina precisa pausar um pouquinho. Não apenas no descanso, né? A gente ainda não estudou sobre o descanso. Esse dia a gente vai estudar ainda sobre o descanso. Mas na questão da alimentação, temos que colocar o combustível correto. O problema é porque se usa o combustível errado. Se você colocar um combustível errado em um carro, ele vai ter problema. O carro que é movido a gasolina, por exemplo, não invente colocar álcool não, que vai trazer problema para ele. Então o nosso corpo também tem o combustível certo. O combustível certo é se alimentar com a coisa correta, ok? A nossa alimentação, ela tem que ser o mais natural possível. Certo? A gente precisa se alimentar o mais natural possível. O máximo que você puder se alimentar o mais natural possível, isso só vai fazer bem para você, para a tua saúde, e vai trazer para você felicidade e qualidade de vida. O problema da intemperança, né? A intemperança traz muito prejuízo para a vida das pessoas. Esse é que é o problema, é ser intemperante. A gente precisa ser temperante. Temos que fazer tudo com moderação, ok? Até o que a gente consome, mesmo fazendo bem, a gente tem que ter moderação. O problema são os exageros. As pessoas exageram, por isso sofrem. Esse exagero acaba trazendo ali muito problema para a vida das pessoas. Então se cuide, né? Se cuide, cuide da tua saúde. Quando você cuida da sua saúde, você está cuidando não apenas da tua saúde física, mas também da tua saúde mental. Você vai manter a tua mente mais limpa. Você vai aprender com mais facilidade a vontade de Deus, os planos de Deus, e isso vai fazer muito bem para você, ok? E dessa maneira você também vai ajudar a tua saúde espiritual. Se a tua mente está boa, você vai ter mais facilidade, você vai ter mais desejo de adorar a Deus. Quando a pessoa está bem, uma pessoa doente, ela fica triste, ela fica desanimada, ela fica desgostosa. Então é muito importante a gente estar bem. Então, para que a gente esteja bem, é só praticar os 8 remédios naturais.
E devemos começar agora. O problema é porque as pessoas, não, eu vou deixar para começar lá na frente. Não, comece já. Comece agora. Então o tempo é hoje. E hoje é o tempo oportuno, né? Então comece agora, esse é o momento. Comece a praticar cada coisa que você aprendeu nesses dias sobre os 8 remédios naturais. A gente ainda vai aprender mais algumas coisas, mas tenha certeza, se você começar já, você já vai começar a perceber a diferença. Com poucos dias, você já começa a perceber a diferença no teu organismo. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, está escrito isso aqui, ó. Agora, pois, glorificai a Deus, oferecendo os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, né, precisamos realmente entregar a nossa vida a Jesus por completo, o nosso coração a Deus por completo. E tenha certeza, se você entregar o seu coração a Jesus e permitir que Ele faça milagre em tua vida, você vai ser a pessoa mais feliz deste mundo. Seja sincero com Ele, diga para Ele: Senhor, eu quero mudar os meus hábitos, pois eu sei que vai fazer muito bem para mim, mas me ajuda, me dá sabedoria, coloque em mim desejo, para que realmente eu consiga mudar meus hábitos de vida, pois você vai ganhar muito com isso. Seja sincero, peça a Deus e tenha certeza que Deus vai te ajudar, amém? Então louvado seja o nome de Deus, e que a cada dia venhamos crescer na graça do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração e vamos agradecer a Ele pelo privilégio de aprendermos, né, de conhecermos a cada dia a sua vontade, seus planos, e dessa maneira a gente vai crescendo. Então oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos falhado e não temos feito a Tua vontade. Abençoa cada filho Teu que está aqui essa noite e nos ajuda, Senhor, a cada dia crescermos na Tua graça. Acompanha-nos em paz até os nossos lares, com a companhia dos Teus santos anjos. Nós Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e Deus abençoe grandemente a cada um de nós.